Bem, informação exclusiva aqui do canal Raiz Tricolor, a gente vai trazendo aqui pra vocês nesse finalzinho de domingo. Esperava eu ter um domingo tranquilo, já gravei ontem, na saída do Maracanã, trocando ideia com o Vitor Lessa, eu falei, ele perguntou, você vai lançar vídeo hoje, como é que vai ser? Eu falei, não, já deixei uma coisa pronta pra amanhã já. Ele, não, amanhã eu tô de folga da rádio, não quero nem saber de trabalho nenhum, não. Eu falei, eu também, domingo. Mas a informação, ela não pede licença, né, pra chegar até a gente, pra gente ter informações. Bem, apurando, chegou uma informação até mim de que o Cristiano, o famoso Cris Silva, teria recebido uma sondagem do Vitória. A princípio, eu fui confirmar essa notícia, né, de que, de fato, porque, vamos lá, né, pela ordem. Se chega algo pro Cris Silva, tem que chegar algo pro Fluminense. O Cris Silva é um jogador com contrato com o Fluminense, né? Porém, fui apurar, né? Então, nesse caso, fui apurar. E qual a informação, o desenho da informação que eu entendi, tanto apurando dentro do Fluminense e tanto com minhas fontes ligadas ao Vitória e ao atleta Cris Silva. O Vitória entrou mesmo em contato com o Fluminense para tentar um empréstimo de Cristiano. Lembrando, Cristiano tem um contrato longo com o Fluminense, foi comprado no ano passado e neste momento ele tá treinando junto com o grupo. Mas até pouquinho tempo atrás chegou a ser afastado, o termo não é afastado, né, que afastado parece indisciplina. Talvez liberado. Ele foi liberado dos treinos do Fluminense porque o Diniz gosta de treinar com um elenco enxuto. Acho que até o Mário falou ontem isso na coletiva, né? Confirmou a informação que eu já venho trazendo aqui há um tempão. De que é o desejo do Diniz trabalhar ali no máximo com 30 jogadores, às vezes uma hora com 32, outra hora com 29, enfim, mas no máximo ali com isso. Entre 24 e 30 jogadores, né? O que se fala normalmente. Então, assim, por isso o Cristiano estava liberado, mas foi reintegrado ao elenco. Então essa é a situação atual dele. O Vitória tentou o empréstimo do Cris Silva, não teve nenhuma... não chegou a ter nada fechado e etc, nem nada disso. E aí depois uma informação que eu consegui, ou seja, eu tinha noção que o Vitória queria o empréstimo do Cris Silva. Depois eu consegui uma atualização de que houve o contato do Vitória com o Fluminense, mas não houve acerto entre o Fluminense e o Vitória. Só que junto dessa informação, qual que eu consegui? Ou seja, aparentemente não teve nada, inicialmente não teve nada com o jogador, como foi naquele empréstimo do Tajeres, né, lá pra Argentina, que, perdão pelo funga-funga, tá? Uma coriza aí desde do carnaval. Naquele caso do Tajeres, lembra, lá da Argentina, que o próprio Cris Silva não quis ir pra Argentina. Nesse caso do Vitória, eu confesso que eu nem tenho a informação se o Cris quis ou não ir, porque o acordo entre Vitória e Fluminense já não foi fechado. Então não adiantaria nada a vontade do Cris Silva, porque o Fluminense não iria emprestar. Por que não foi fechado? Não consegui essa informação. Pode ser que o Vitória queria uma opção de compra, que o Fluminense não queria colocar baixa. Pode ser que o Vitória não queria pagar nada do salário e o Fluminense quer que o clube pague o salário. Enfim, pode ser qualquer um desses desenhos. Mas não houve acerto entre Vitória e Fluminense. Só que, junto dessa informação, eu consegui também a informação de que o Fluminense ainda tem o desejo de emprestá-lo e mais clubes do Brasil têm interesse no Cristiano. A gente vai para uma outra seara. Que clubes são esses? Não cheguei a essa informação. Não consegui a informação de quais são os outros clubes interessados. Mas há um desenho de empréstimo. Apesar dele ter voltado a treinar junto com o time, é desejo do Fluminense ainda emprestá-lo. Por que ele voltou a jogar junto com o time então? Para poder não desvalorizar mais ainda o jogador. Um jogador um mês parado em casa, né, obviamente fazendo ali, mantendo a forma física, mas não treinando, o Fluminense teria muito mais dificuldade de se livrar do pagamento, né, do salário do Cristiano, o emprestando, do que incorporando ele ali no grupo e tal. Enfim, de repente numa emergência em que todos os jogadores da face da terra se machuquem, o Fluminense tem o Cristiano para poder jogar. Então ele foi reintegrado, mas o desejo ainda é do empréstimo. Resumão então. O Vitória entrou em contato com o Fluminense para poder pegar a Cris Silva emprestado. Não houve acerto entre Vitória e Fluminense. Por isso a negociação não foi fechada. Porém, não é só o Vitória que tem interesse no jogador. Outros clubes do Brasil têm interesse no Cristiano. Qual que é um fator que pode ter sido também decisivo, né? A gente não sabe quais são os outros clubes. Mas o Vitória hoje é um clube que acabou de vir da Série C para a Série B. Tá na Série B, né, em 2023. É vice-lanterna do grupo deles da Copa do Nordeste. E neste domingo, com a vitória do Itabuna contra o Bahia,
Vamos ver aqui quanto que tá exatamente o jogo. Tava 3-0 pro Itabuna, né? O Bahia entrou com o time reserva. O Vitória está sendo eliminado do que 4-0 acabou. Itabuna 4, Bahia 0, era o sub-20 do Bahia, né? Eles botaram, porque se eles perdessem, o Vitória está eliminado do Campeonato Baiano. Eles botaram de propósito, mas é uma goleadinha chata, tá? 4-0, 6-0, 4-0, mas enfim, esse é o problema da nossa sucursal lá na Bahia, né? O Vitória tá eliminado do Campeonato Baiano e tá em penúltimo no grupo dele da Copa do Nordeste. Então, assim, espera-se que esse empréstimo... Espera-se não. Dá pra especular que o empréstimo foi negado ao Vitória, talvez também por uma situação de que um outro clube, talvez o Sport, um exemplo assim, não tô falando que é o Sport, não, mas um clube que tá um pouco melhor colocado nos seus campeonatos, que tem um ano um pouco provavelmente melhor, possa ser esse destino do Cris Silva. Eu espero de fato que se valorize, de que ele se valorize, né? Que o Cris Silva se valorize aí nesse empréstimo. Torço pelo jogador, assim, sempre falo, eu odiar a atuação do jogador não vai me fazer odiar o jogador em si, né? Não é essa a questão. O Cris Silva nunca jogou de sacanagem, né? Nunca jogou de sacanagem. Então, aí continua aquela questãozinha da lateral esquerda. E é por isso que a gente vai ver, porque ontem o Alexander falou na coletiva, né? Ele foi dar entrevista após o jogo e ele falou sobre a possibilidade de ser lateral esquerdo, de ser volante, de ser meia. Vamos ouvir o Alexander e depois tem a fala do Diniz também sobre o mesmo assunto. Porque sem Cris Silva, né? Já que tá perto de sair, mas não por Vitória pelo visto. Sem o Cris Silva, tá sobrando o Marcelo, que vem para ser lateral esquerdo, e improvisações como o Guga, já que o Calegari, até o próprio Mário Bittencourt confirmou na coletiva ontem que o Calegari já se despediu de todo mundo e tá rumando mesmo a Los Angeles. Sobra o Guga, sem Cris Silva, vai sobrar só ele, o Marcelo e o Alexander. Vamos ouvir. Uma pergunta, você atua como volante, né, desde a base. Hoje você jogou improvisado ali na lateral esquerda. Enfim, se o Diniz tiver que utilizar você em outra função ali de meia, chegando mais ao ataque, ou até pela ponta do lado esquerdo, você atua, o que você pretende, enfim, de acordo com as oportunidades que o Diniz te der? Sim, eu procuro estar sempre bem preparado para onde o Diniz precisar me usar. Eu já tinha falado com ele também que não tem problema em qualquer outra posição, lateral ou mais avançado, meia também. O importante é estar ajudando o Fluminense. E é justamente nesse ponto que eu também gostaria de te perguntar, porque na seleção com o Ramon você jogou como terceiro homem, não foi isso? Sim. Um pouquinho mais adiantado, né? Você se sente mais à vontade justamente nessa? Eu sei que se o Diniz pedir para você jogar no gol, você vai jogar. Mas eu tô falando a sua mesmo, legal, na boa. Realmente como terceiro homem? Não, a minha mesmo que eu particularmente prefiro é volante. Primeiro volante ou segundo, tanto faz. Mas foi como eu disse, onde tiver que jogar eu vou estar me preparando para poder ir bem. A importância de uma boa pergunta de saber utilizar. O Sérgio Guimarães mandou bem nessa, o brother, né, lá da Rádio Tupi. E o Alexander também, como entrevistado, não ficou dando volta não, né? Respondeu também. Mas soube usar ali a pergunta anterior. O Diniz, a gente sabe que onde se escalar, você vai jogar. Mas qual é a sua preferência? Ele prefere primeiro... Você vê que ele cita primeiro volante no momento, depois coloca também a outra posição ali de volante, né? Como uma outra possibilidade. Enfim. Mas é aquela história, né? Você perguntar pro Alexander, ele mesmo fala, né? Onde botar vai jogar, meu amigo. Você pergunta pro moleque de 19, 20 anos, se ele quer ser reserva da lateral esquerda do Fluminense, se ele quer ser titular em qualquer posição, ele quer ser titular, né? Mas vamos ouvir o que o Diniz respondeu sobre a situação do Alexander e dessa possibilidade de lateral esquerda. E queria que você falasse também sobre a volta do Alexander, né? Chegou agora, foi bem na seleção, jogou na lateral, mas é meio campo de origem. Se ele pode ser um substituto ali do Iago Felipe? Pode ser que sim, em relação ao Alexander. É um jogador que é outro jogador que joga em mais de uma função. Ele joga de lateral, jogar de lateral com a gente, jogar de zagueiro com a gente ou de volante, não é igual jogar num sistema convencional. Então você vê que o Alexander pegou muita bola na linha da frente, pegou muita bola por dentro, participa bastante do jogo, erra muito pouco. Então ele pode jogar na lateral, ele pode jogar um pouco mais à frente, ele pode jogar de volante, de primeiro, de segundo. E até como ele jogou na seleção, que ele jogou de 10, muito mais por uma questão de uma adaptação tática que o Ramon fez do que ser a característica que o Alexander tem de melhor. Vamos prestar atenção nesse trecho agora da resposta, porque eu acho que ele é determinante para a gente cortar algumas discussões que às vezes a gente tem, são discussões meio vazias, sobre um jogador estar numa posição X.
porque talvez o que ele tenha de melhor, assim, ficar de costa pro gol, é uma coisa que não é uma coisa que ele fica muito confortável. Mas mesmo assim, na seleção, ele ajudou bastante. Quando ele jogou na posição dele lá no último jogo, se eu não me engano, que o Marlon acabou não jogando, o garoto do Vasco, ele fez uma partida, assim, tecnicamente mais vistosa. É agora que o Diniz vai falar, não era na outra hora. Agora é a parte importante pra discussão que eu falei anteriormente. A primeira pergunta, qual que foi? Não, ele já tinha falado. Peraí, me confundi todo. Peraí, vou dar pausa aqui pra me entender melhor. Eu tô maluco. Ele já tinha falado antes já, porque eu dei pausa depois, enfim, me confundi aqui. Mas é esse ponto aqui, ó. A bola por dentro. De lateral com a gente, jogar de zagueiro com a gente, ou de volante, não é igual jogar num sistema convencional. Então você vê que o Alexander pegou muito. Essa frase, jogar de lateral, de volante, de zagueiro, de não sei o quê, não é a mesma coisa no time de Fernando Diniz do que jogar num outro time. Ou seja, isso tanto vale pro jogador que sobe da base. Ah, mas ele era lateral esquerdo na base, ele subiu como volante. Não é a mesma situação, é uma forma completamente diferente. Completa não, mas bem diferente no time do Fernando Diniz. Então, às vezes a gente se apega muito, eu vi gente falando bem assim, Gabriel, mas se tirar Keno e colocar o Lima, o Fluminense vai entrar com 3 volantes. Não. Se o Lima tiver no gol, tá? Se o Lima foi pro gol, o Fluminense tá entrando com mais um volante? Não, tá entrando com um goleiro. É um goleiro que não é daquela posição. A gente pode falar de improvisação e etc, mas tem que medir esse ponto. Alexander na lateral esquerda. Se o lateral esquerdo do Fluminense, ele fica plantado no meio de campo, o Alexander pode jogar, porque ele é volante, entendeu? A lógica. Se o lateral vem o tempo todo jogando de costas, ele espeta o lateral como lá no campo de ataque, ele joga o tempo todo de costas pro gol. Você pode botar o Alan de lateral direito, porque ele vai estar fazendo a função de centroavante. Então, por várias vezes, a gente se prende muito a um meio arcaico ali para organizar o time num 4-4-2 ou num 4-3-3, né? Num 4-1... 4-1-4-1, 4-2-3-1, essas novas nomenclaturas, como se o time sempre tivesse que estar dessa forma. E às vezes o segundo volante, ele é um ponta esquerda. Ele tá sendo escalado o Iago, o Felipe foi escalado assim por várias vezes, né? Era um segundo volante, mas você ia ver o desenho dentro de campo, era um ponta esquerda, né? Quando ele fala sobre o jogo do Alexander, né? Na partida contra a Portuguesa e o posicionamento do Alexander na partida contra a Portuguesa, você não vê um lateral esquerdo, pô. É óbvio, né? O desenho tático da Portuguesa também faz sentido com relação a isso, mas olha aí na tela aí, ó. Vou botar aí pra vocês na tela. Olha o mapa de calor de onde o Alexander pegou na bola, tá? O Fluminense ataca pro lado de lá, né? Tem a setinha ali no meio. Eu diria que 60%, 70% das interações do Alexander com a bola foram no campo de ataque. Vai dizer que isso foi um lateral esquerdo? Não, pra ontem ele foi uma esquerda, praticamente. Você bota um mapa de calor. Ah, mas a Portuguesa estava toda retrancada. Exato. Então você não precisava de um lateral esquerdo que... Não, ele tem a noção de marcação. Agora, e aí eu vou repetir o que eu venho falando já há um certo tempo. Posso estar errado e tomara que eu esteja. Mas a minha preocupação com o Alexander na lateral esquerda é o dia que essas bolinhas aqui forem todas no campo de defesa. Ah, porque ele é um marcador ruim? Não, porque parte da marcação é 1 contra 1, é o desarme, que isso ele tem bem pra cacete, até porque é uma das funções de volante. Parte da marcação é noção de espaço, é intensidade física. Parte da marcação, uma parte considerável é isso. E como lateral, a única vez que ele foi testado à vera disso foi contra o Arthur, última rodada contra o Bragantino, e ele não foi bem. Então, eu preciso de um outro teste de fogo do Alexander para poder ter uma confiança total de que, de repente, no Fla-Flu ou nas semifinais e nas finais, eu posso ter uma garantia tranquila dele ser o lateral esquerdo do time ou não. Agora, para jogar do meio para frente, como foi na partida contra a Portuguesa, concordamos que é um bom jogador e pode sim ser aproveitado. Mais do que isso, pra gente fechar esse vídeo, o importante é ter peças que podem fazer mais de uma função para gerar opções. A gente tem o Lima, que pode entrar de segundo volante à ponta esquerda. A gente tem o Alexander, que pode entrar de meia, de volante e até mesmo de lateral. A gente tem o Martinelli, que pode entrar de primeiro, segundo e terceiro homem de meio de campo. A gente tem o William Bigode, que por mais que não esteja bem, mas pode entrar por dentro ou pode entrar também como ponta. A gente tem variações dentro de jogadores, né? Dentro dos mesmos jogadores. John Arias pode jogar mais à frente, pode jogar um pouquinho mais atrás. Guga, que pode fazer as duas laterais. Tem vastas opções. André, que é volante e zagueiro. E isso é o que pode fazer com que no momento crítico da temporada uma saída de Nonato afete um pouco menos. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Bom domingo aí pra vocês. Valeu!